Olá Brasil, eu sou Priscila Maciel da Betitur e este é o nosso terceiro vídeo da série 3 lugares imperdíveis de compras em Israel. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre como comprar sem passar apuros no mercado árabe, além de dicas para tornar as compras bem mais divertidas. E abordamos também alguns assuntos sobre a cultura religiosa de Israel. Se você ainda não assistiu a esses vídeos, clica aqui em cima no link e aproveita para ficar por dentro de algumas curiosidades sobre Israel. Hoje eu vou falar sobre um mercado que está localizado em uma cidade incrível, vibrante e cheia de cores, Tel Aviv. Como eu gosto de Tel Aviv, uma cidade de gente saudável e bonita, além de muitas praias lindíssimas, é possível também encontrar em Tel Aviv lugares bíblicos como Jope e também museus e uma infinidade de restaurantes com gastronomia de vários lugares do mundo. Para mim, uma das experiências marcantes em cada viagem é conhecer a gastronomia do país visitado. E se você for como eu, vai amar saber um pouco mais sobre o Sarona Market de Tel Aviv. Esse é um mercado gastronômico com mais de 90 restaurantes, barracas de comida e boutiques culinárias. É o maior mercado fechado gastronômico de Israel. O mercado Sarona reflete bem a atmosfera culinária de Tel Aviv. Os restaurantes estão um ao lado do outro, que você precisa somente escolher se deseja um delicioso prato de comida israelense, um sushi ou um hambúrguer. Além de restaurantes, você encontrará também lojas de utensílios de cozinha, queijos e vinhos importados, lojas de chá, chocolateiras e, por falar em doces, a melhor loja de halva de Israel também fica no mercado Sarona. Mas existe uma outra experiência muito legal nas viagens internacionais, que é sobre a comunicação. Quantos de vocês já pensaram em não viajar para fora do país porque se fizeram uma pergunta: eu só sei falar português e agora? Uma das razões que às vezes nos impedem de viajar para o exterior é o idioma. E já que estamos falando sobre isso, deixa eu te passar algumas informações sobre esse tema do país Israel. O idioma oficial de Israel é o hebraico moderno, um pouco diferente do hebraico bíblico, mas são o mesmo idioma, apenas com algumas diferenças. O hebraico bíblico era usado no mundo antigo há mais de 3.000 anos atrás e o hebraico moderno é usado em Israel nos dias de hoje. Então pensa comigo, esse é um idioma milenar, o mesmo até hoje. E por quantas mudanças o mundo passou? Essas mudanças trazem novas palavras, como por exemplo, o que é relacionado à tecnologia, televisão, avião e por aí vai. E também mudanças estruturais e gramaticais das palavras, como acontece em qualquer idioma. E eu vou aproveitar para te ensinar duas palavrinhas muito usadas em Israel. A primeira é uma saudação, usada quando se chega e quando se sai dos lugares. Em vez de dizer oi e tchau, os israelenses dizem shalom. A segunda palavra é o muito obrigada, todá rabá em hebraico, ou apenas todá para obrigada. E aí, vamos tentar falar comigo? Vamos lá então, você está entrando num lugar e você vai dizer o quê? Shalom. E aí você quer agradecer por alguma coisa, você vai dizer para a pessoa todá ou todá rabá. Viu? Você já está falando hebraico. Acho importante você saber também que o segundo idioma do país é o árabe e o terceiro é o inglês. Aí você pode estar se perguntando, mas eu ainda continuo falando somente português. Calma, a linguagem de sinais é a mesma usada no mundo inteiro. Gente, o povo brasileiro é muito criativo e quando se trata de encontrar uma forma para comprar algo, o pessoal dá o seu jeito. Basta apontar para aquilo que se quer e perguntar quanto. Tem passageiro que viaja com a gente e que se descobre como um excelente negociador. A gente se diverte muito. Mas não se preocupe, algo importante para você saber é que quando viajamos em caravana, sempre um líder de viagem especializado que faz parte da nossa equipe sai do Brasil com os grupos. Eu mesma acompanho muitos grupos e a gente sempre se encontra em um dos aeroportos internacionais do Brasil e a partir dali eu viajo com um grupo auxiliando em todos os trâmites de aeroportos, ajudando no idioma e também quando estamos nos destinos. Mas o que facilita muito é que todos os nossos guias locais sempre falam português.
Mas, gente, aprender um pouquinho de inglês não faz mal a ninguém, não é mesmo? Ao menos aquelas palavras mais comuns ou aquelas frases mais comuns podem ajudar bastante. Chegamos ao final de mais um vídeo com assunto sobre viagens para Israel e a terra da Bíblia. Espero que você esteja gostando e se você quiser assistir os outros vídeos do canal, acessa aqui também e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Um beijo no coração, Shalom!